Eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho de um dos meus ídolos na ciência, que é o Dr. Richard Feynman. Richard Feynman foi físico, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1965, e o que mais me atrai no trabalho que ele fez não era nem um traço do trabalho, afinal de contas eu não sou físico, mas um traço relacionado à sua irreverência, ao seu questionamento pela autoridade, para as autoridades, ao seu questionamento do status quo, a seu completo desprezo ao establishment. Richard Feynman foi, sem sombra de dúvidas, uma pessoa ímpar. E tem um vídeo na internet com a aula dele, um trechozinho curto que eu quero passar aqui para vocês, para poder depois falar sobre algo que eu acho extremamente importante e que vai ajudar vocês a separar o joio do trigo daquilo que você vê por aqui. Going to discuss how we would look for a new law. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we so don't laugh, that's really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply, and then we compare those computation results to nature, or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make a difference how beautiful your guess is. It doesn't make a difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Nesse vídeo, então, o Richard Feynman fala como é que deve ser o processo do método científico. Então, no processo científico, nós não tentamos provar algo. Na realidade, nós tentamos desprovar esse algo. Ou seja, nós tentamos provar que a hipótese nula está correta. Por exemplo, eu tenho a hipótese de que carne causa câncer. Então, o que eu vou fazer no meu trabalho científico? Eu vou tentar provar que carne não causa câncer. Né? Então, essa deveria ser a metodologia correta para isso. No entanto, não é isso que a gente vê. Né? Vocês estão vendo aí nessa notícia, que saiu agora recentemente, cerca de 2 ou 3 dias, falando que os cientistas encontram o elo da conexão entre carne vermelha e câncer. Bom, a gente precisa entender alguns pontos para poder fazer análise desse tipo de coisa que sai na mídia de uma maneira geral. A primeira coisa que a gente precisa entender é que no método científico, como eu falei, a gente não parte do final para tentar fill in the gaps, para tentar preencher as lacunas até chegar a esse final. Então eu não parto da conclusão para poder preencher essas lacunas que vêm anteriormente. Ou seja, se eu estou no estande de tiro, eu não dou vários tiros a esmo numa parede e depois vou lá e desenho o alvo ao redor do buraco. O que eu tenho que fazer é desenhar o alvo e depois atirar para ver se eu consigo acertar. É exatamente isso que o Richard Feynman fala nesse livro dele. Então, a ideia que a gente observa hoje é que existe uma agenda tentando provar que a carne vermelha é algo que é ruim para a saúde. Essa agenda, né, que vem aí de diversas autoridades, OMS, é muito influenciada pelos setores econômicos, produção de soja, produção de outros insumos vegetais, e é também influenciada pela indústria farmacêutica. Se a gente parar para pensar, uma população que come menos carne é uma população mais doente, uma população mais doente é uma população mais fácil de ser manipulada. Mas especificamente sobre a questão do método científico, né, essa notícia fala sobre um dos pontos que é extremamente importante na carne, que é o chamado ferro M, HME. Esse ferro M, ele é muito mais biodisponível, ele é muito mais absorvível pelo corpo e ele impacta muito mais os níveis de hemoglobina que nós temos no nosso sangue. No entanto, se estabelecem mecanismos para tentar mostrar que esse ferro M é algo canceroso, é algo cancerígeno. O que acontece, pessoal, como, mais uma vez, Richard Feynman fala no vídeo que eu mostrei para vocês, o que acontece é que não importa o quão elegante seja a sua hipótese, não importa o quão bonita seja ela, ou o quão lógica seja esse mecanismo que você está tentando provar, se ele não corresponde à realidade, não adianta. Em 2019, saiu um conjunto de meta-análises publicado numa revista de alto impacto científico que não tem nenhuma conexão com a indústria da carne, Annals of Internal Medicine,
E nessa sequência de meta-análises ficou claramente evidenciado que os estudos que existiam naquela época e que não variou muito até hoje, são estudos que mostram que a associação entre carne vermelha e doenças cardiovasculares, entre carne vermelha e diabetes, entre carne vermelha e câncer, são associações muito fracas. Os estudos que mostram esse tipo de associação são estudos de péssima qualidade metodológica, são estudos epidemiológicos, estudos que não conseguem inferir causa e efeito. No entanto, apesar dessas 5 meta-análises terem saído em 2019, você observa que existe realmente uma agenda contrária à absolvição da carne. Essa agenda, como eu falei, é uma agenda que visa facilitar um processo de manipulação e um adoecimento da população. É muito claro isso ser observado, Pode parecer teoria da conspiração, mas eu acho que isso é uma teoria do lucro, porque é muito mais fácil lucrar em cima disso. E após o lançamento dessas meta-análises que vocês viram, nós tivemos um artigo publicado no British Medical Journal, no BMJ, mostrando a tentativa de entidades veganas de censurar esses artigos. Então isso mostra claramente que existe esse viés vegano, essa agenda vegana tentando empurrar goela abaixo das pessoas que a carne é um problema, que a carne causa câncer, que a carne causa diabetes, e é recorrente. Então é assim, pessoal, nós não podemos partir da conclusão para chegar nos mecanismos. Nós temos que primeiro, claro, elaborar mecanismos que sejam lógicos e testar esses mecanismos. Nenhum teste foi feito até agora mostrando que carne vermelha é, de fato, um problema para câncer, para diabetes, para doenças cardiovasculares. Nenhum teste. Carne vermelha é um alimento extremamente nutritivo, é um alimento ancestral e não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, eu culpar um alimento ancestral por doenças modernas.